Oi, queria começar esse vídeo só avisando que toda a ideia desse vídeo foi completamente inspirada no vídeo do João, daquele canal lá. Então, por favor, se tu não assistiu o vídeo dele, usando IA pra criar stands, por favor assiste, que eu me inspirei completamente nele. Eu não quero roubar a ideia do cara sem pelo menos dar crédito. E outra coisa, a maioria dos stands aqui eu fiz antes de ler Jojolion. Então, alguns stands podem acabar tendo habilidades um pouco parecidas com habilidades de Jojolion e até de Steel Ball Run e de Stone Ocean, que eu comecei a escrever essas ideias quando eu ainda estava em Inventuário. E também, já pra deixar bem claro, isso aqui tá sendo gravado um pouco depois do lançamento do primeiro capítulo de Jojo Lands. Então, se Jojo Lands tiver algum stand muito parecido com o que tem aqui, eu só tive a mesma ideia com Araki. E é isso, então espero que gostem e bom proveito do vídeo. Counting stars. O primeiro stand é o Counting Stars, e é um stand dividido em atos. E a principal habilidade dele é disparar energia com uma limitação de tiros por dia. O primeiro ato apenas tem a habilidade de disparar essa energia no tamanho de uma bola de golfe, e começa tendo um tiro por dia, porém, com treinamento essa quantidade pode aumentar para até 7. No segundo ato, além de os disparos serem maiores, ele também pode detonar remotamente esses disparos. Além de também poder detonar um disparo dentro do próprio stand, sem causar nenhum dano ao stand ou ao próprio usuário. E a quantidade de disparos é aumentada para 3 e com treinamento pode chegar até mais ou menos 15. Já no ato 3, agora o stand pode usar os disparos como socos, deixando eles extremamente poderosos, e também pode concentrar eles numa forma de laser, e a energia de cada disparo consegue manter esse laser por aproximadamente 5 segundos. E a quantidade de disparos é aumentada para 25 e em seu auge para até 75 disparos por dia. Os disparos são renovados todo dia exatamente à meia-noite. Outra coisa é que o alcance do stand também diminui conforme os atos vão avançando. Durante o primeiro ato, o stand pode se distanciar até 25 metros do usuário, no segundo aproximadamente 14 metros e no último ato ele precisa ficar até 3 metros do usuário. O próximo stand é o Black Eyed Peas, referência à banda de mesmo nome. E o poder dele é criar uma névoa que faz o oponente se ver cercado por seus maiores medos e traumas, além de também poder concentrar essa névoa em uma bola e poder arremessar ela, fazendo uma espécie de smoke grenade. Seus status são bem força, visto que ele tem uma força física superior a de um humano normal, sem velocidade, que é equivalente a um ser humano normal. Há imprecisão, visto que os ataques do stand e sua precisão para fazer tarefas é bastante alta. E em durabilidade, visto que ele não tem muita resistência, bem potencial de crescimento, e sem alcance, que dá aproximadamente 15 metros, que é referente ao alcance da névoa. O próximo stand é o Guns N' Roses, referência à banda também de mesmo nome. E a habilidade do stand é criar uma névoa rosa que transforma flores em armas. Sim, bastante literal com o nome. E cada tipo de flor pode criar uma arma diferente. Então certas flores podem criar armas que disparam fogo, que fazem plantas saírem do chão, até mesmo armas que curam os aliados. Os seus status, a maioria não é fixo, já que depende muito da arma e do tamanho da flor que é usada, já que armas maiores precisam de flores maiores. A sua precisão num geral é A, visto que todas as armas são extremamente precisas. O seu potencial de desenvolvimento é A, visto que depende muito do tipo de flor que é usado para se fazer as armas. E o seu alcance também é A, que se refere a quão longe as armas podem estar do usuário. Então o usuário pode criar uma arma, dá para alguém, essa pessoa pode ir literalmente para outro canto do mundo que a arma vai continuar existindo. O próximo stand se chama Iris, que é uma referência à música de mesmo nome da banda Goo Goo Dolls. A sua habilidade permite que o usuário crie ferramentas, objetos e armaduras a partir de sombras. Ele também pode entrar nessa sombra e sair com uma armadura que nem o White Album e o Oasis. Porém, o usuário só consegue criar objetos simples, então ele não consegue fazer dispositivos complicados ou componentes químicos tipo dinamite e essas coisas. Outro problema é que o stand também gasta uma quantidade bastante considerável de energia do próprio usuário para criar os objetos, o que pode levar a sangramento nasal, desmaios, tontura e até morte caso o stand não seja usado com cuidado. Seus status de força são desconhecidos, visto que isso depende muito do objeto criado. A velocidade é B, que se refere à velocidade para se criar os objetos. A precisão é A, já que o usuário, se ele tiver conhecimento completo do objeto que ele quer criar, ele consegue facilmente. A durabilidade também não é especificada, visto que depende do objeto criado. O potencial de desenvolvimento também não é especificado, já que depende
depende da criatividade do usuário para criar os objetos, e o seu alcance é A, visto que os objetos também podem sobreviver se uma pessoa pegar eles e levar para muito longe. E o próximo stand da lista é o Life Goes On, referência à música de mesmo nome do artista Oliver Tree. E a sua habilidade é fazer as pessoas terem um flashback de todo o seu futuro até o momento da sua morte, caso acertadas por um soco do stand. Esse flashback faz com que a pessoa fique paralisada por mais ou menos 2 segundos a cada ano de vida que ela ainda teria, caso não fosse morta pelo usuário. Os seus status são B em força, já que o stand possui uma força física superior a um ser humano, B em velocidade, visto que sua velocidade também é superior a um ser humano, C em precisão, já que ele é um stand de curto alcance, ele não precisa de tanta precisão para atacar, C em durabilidade, visto que a resistência dele é equivalente a de um ser humano, nulo em potencial de desenvolvimento, visto que ele atingiu seu auge, e D em alcance, que dá cerca de 5 metros de distância do usuário. O próximo stand é o Trash Talk, que é uma referência ao álbum do cantor Young Lixo. O seu poder é de materializar efeitos relacionados a mensagens passadas pelo usuário em qualquer tipo de linguagem. O efeito ocorre mesmo que o alvo não conheça o código nem a mensagem que foi dada. Porém, caso a mensagem seja recebida de forma incompleta, o efeito não vai ocorrer. E um exemplo do funcionamento desse stand seria ele mandar em código Morse a palavra break e um osso aleatório do corpo da pessoa que ouviu isso iria quebrar. E o próximo stand se chama Ghost Chroma, referência à música do artista Young Lixo. Sua habilidade é de criar uma espécie de esfera de void em volta de si mesmo, tendo raio de aproximadamente 4 metros entre o void e o stand. O usuário pode andar nas paredes desse void e qualquer coisa que entre nesse void, ao tentar sair, vai ser teletransportada para o ponto oposto do void nessa esfera. Além disso, o usuário também pode fazer uma mini barreira de void em sua mão, de cerca de 10 centímetros de raio, para se proteger e redirecionar ataques inimigos. Outra coisa é que qualquer objeto não vivo que passar pelo void vai se tornar incapaz de atingir o usuário. Logo, se você pegar uma arma e atirar pelo void para acertar o usuário, o tiro vai simplesmente atravessar ele sem causar nenhum dano. Seus status são todos nulos, com exceção de alcance, que é um D, que é equivalente a uns 4 metros de raio que o stand possui para criar essas paredes de void. E o próximo stand é o Death of an Angel, referência à música de mesmo nome da banda Kingsman. O stand tem o poder de fixar toda a matéria em um raio de 1 metro em um ponto extremamente pequeno e depois liberar essa matéria numa explosão. A forma da matéria pode ser levemente controlada, porém o máximo de alcance que ela consegue é de 6 metros. E o stand só pode fazer esses pontos de fixação até 2 metros do usuário. A matéria também pode ser levemente alterada, tipo transformar carvão em grafite, porém nada de muito especial nisso. Os seus status são força C, visto que a força física do stand mesmo é a mesma de um ser humano, velocidade D, que é referente à velocidade do stand e da fixação de matéria, precisão B, visto que ele tem certa precisão no controle de como a matéria vai sair em forma, durabilidade C, visto que a resistência do stand é a mesma de um ser humano comum, potencial de desenvolvimento C, visto que ele ainda tem coisas para aprender, e alcance E, visto que ele não pode se distanciar mais de 2 metros de seu usuário. O próximo stand se chama Plastic Beach, referência ao álbum de mesmo nome da banda Gorillaz. A sua habilidade é de ampliar sua própria força conforme é exposto à poluição, e esse aumento de força pode permitir alterações na forma do stand, porém a poluição é gradualmente perdida com uma emissão de gás. Ele também possui uma habilidade secundária chamada Rhinestone Eyes, que permite que o usuário absorva a fumaça e fuligem do planeta inteiro e use ela para materializar substandes ao preço da força do stand principal. E esses substandes danificados não transmitem dano ao usuário. Seus status de força são B, visto que o stand normalmente já é muito forte. Velocidade B, também que ele normalmente já é bastante rápido. Precisão D, visto que o stand é um stand de curto alcance, então ele não precisa de precisão para atacar. Durabilidade nula, visto que ela não se encaixa nos padrões normais, já que dependendo da quantidade de poluição, a durabilidade pode aumentar ou diminuir. Potencial de crescimento nulo também, visto que depende da quantidade de poluição que ele absorve para ficar mais forte. E alcance E, visto que ele só pode se distanciar até 2 metros do seu usuário. E o próximo stand se chama Bad Blood, referência à música de mesmo nome da Taylor Swift. O seu poder é de transformar o sangue de uma pessoa num boneco voodoo de seu coração. Assim, o usuário pode esmagar o coração da pessoa baseado apenas em um pequeno corte, ou reanimar essa pessoa caso ela tenha uma parada cardíaca. Todos os status, com exceção do alcance, são nulos, e o alcance é infinito, visto que o usuário pode se distanciar o quanto quiser do seu alvo.
O próximo stand é o Billie Jean, referência à música de mesmo nome do cantor Michael Jackson. A sua habilidade é de se tornar uma esfera e, ao invés de perder energia com impactos, ela ganha, fazendo assim com que cada vez que ela ricocheteie em paredes, ela se torne mais e mais destrutiva. E o único jeito de dissipar essa energia é caso o stand pare de se mover ou caso o usuário a libere por conta própria. O usuário também pode escolher explodir toda essa energia em um único ataque, fazendo com que ele cause bastante dano. Precisão C, que é equivalente a de um ser humano normal. Alcance C, que é por volta de 15 metros do usuário. Potencial de desenvolvimento B, que indica que ele ainda tem bastante coisa para aprender e se desenvolver. E durabilidade A, já que ele é bastante resistente. E o próximo stand é o Locked Out of Heaven, referência à música de mesmo nome do cantor Bruno Mars. O seu poder é de anular completamente qualquer poder stand em um raio de 1 km, caso o alvo esteja usando a pulseira, que tem que ter sido colocada pelo usuário do próprio stand. Ele também pode transmitir a sensação e os poderes de stand pelas pulseiras. Assim, se uma pessoa estiver sentindo dor extrema, ele pode transmitir essa dor para outra pessoa, caso as duas estejam usando essas pulseiras. A maioria dos seus status não existe, só o alcance e a durabilidade que são ambos A, visto que as pulseiras podem existir mesmo que o usuário esteja muito longe do alvo e que as pulseiras são quase indestrutíveis. E em seguida tem o stand Eva Max, referência à cantora de mesmo nome. E o próximo stand é o Eva Max, referência à cantora de mesmo nome. E o seu poder é de transformar os próprios ossos em pequenas lâminas em forma de nave, independente do tamanho dos ossos. Ele também pode transformar os ossos de outras pessoas em lâminas, porém todos os ossos transmitem dano para o usuário. Cada lâmina é composta de 10 ossos, caso tenha sido feita pelo corpo de outra pessoa, e de 5 do corpo do próprio usuário. E as lâminas feitas dos ossos do usuário são um pouco mais resistentes e rápidas. E o stand funciona como um stand do tipo colônia. A sua força é C, visto que as lâminas são bastante poderosas. A velocidade é A, visto que elas são extremamente rápidas. A precisão é E, já que um stand tipo colônia costuma ter a precisão baixa e só executar tarefas simples. Porém, caso o usuário tenha contato direto com seu alvo, a precisão aumenta bastante. O alcance é B, que é o equivalente a mais ou menos 40 metros. O potencial de desenvolvimento é E, já que o stand não tem o que desenvolver. E a sua durabilidade é B, visto que elas são mais resistentes do que ossos humanos. E o próximo stand é o CPM 22, referência à banda brasileira de mesmo nome. E esse stand, eu só quero dar um adendo que se você quiser só ver os próximos stands, pula pro tempo que eu provavelmente vou estar colocando aí na tela, porque a explicação dele é gigante. O seu primeiro poder é de fixar um momento no tempo marcado por um relógio quebrado, e depois fundir esse relógio a um relógio funcional, causando um paradoxo onde todos no raio de alcance do stand voltarão pro lugar onde estavam quando o primeiro relógio foi quebrado. Porém, sem apagar as versões do passado. Depois de o tempo entre a quebra do primeiro relógio e a fusão dos dois relógios ter se passado depois da fusão, as versões que eram do passado, entre aspas, irão desaparecer numa tentativa do universo de voltar ao normal. E apenas o usuário é inafetado por esse paradoxo temporal causado pelo stand. A fusão dos relógios vai fazer com que o relógio quebrado seja completamente consumido e só o relógio ainda funcional sobre. Caso dois relógios quebrados em momentos diferentes sejam fundidos, tudo o que aconteceu entre a quebra do primeiro e do segundo irá acontecer de forma extremamente caótica durante o tempo entre a quebra do segundo relógio e a fusão dos dois. É impossível prever o que aconteceria nesse efeito, já que ele não ocorre no mundo real, e sim teleporta as pessoas no raio de alcance do stand para uma outra dimensão, aonde isso vai acontecer. Caso a fusão inclua dois relógios quebrados e um funcional, ela irá causar uma ruptura de um ponto fixo do universo equivalente à área de efeito do stand, no qual todo o acontecimento do universo entre a quebra do primeiro relógio e a fusão irá acontecer dentro dessa área em uma espécie de outra dimensão. O evento não pode ser controlado pelo usuário, o qual dessa vez também é levado para essa dimensão. E a sua duração é a multiplicação dos 3 tempos entre a quebra do primeiro e segundo relógio, a quebra do primeiro e a fusão, e a quebra do segundo e a fusão. Seus status são nulo em força, já que o stand em si não causa dano diretamente, sem velocidade, que é equivalente ao tempo de fusão dos relógios, e em precisão, visto que o stand não discrimina nenhum dos alvos, B em alcance, que é o equivalente à área de uma casa, nulo em potencial de desenvolvimento, e D em durabilidade, visto que a forma que o stand toma tem alguma resistência.
Em seguida, temos o stand I'm So Sorry, referência à música de mesmo nome da banda Imagine Dragons. E a sua habilidade se baseia nas escamas do stand, que são pequenos organismos com um ferrão no meio, o qual, quando injetado em um alvo, faz com que os neurônios dessa pessoa sejam desativados dependendo dos arrependimentos e traumas que a pessoa tenha. E caso essa pessoa não tenha nenhum arrependimento ou trauma, ela entra em uma crise narcisista, o que pode levar ela a se matar por achar que o mundo não a merece. Os efeitos da desativação de neurônios podem variar, seja por perda de capacidade cognitiva, até os neurônios pararem de controlar o coração e fazer com que a pessoa morra por uma parada cardíaca. Os seus status são bem força, visto que tanto a forma física do stand quanto os mini-organismos não conseguem causar um dano considerável. Bem velocidade, que é referente à velocidade dos mini-organismos. A imprecisão, visto que o stand consegue discernir muito bem seus alvos. Bem alcance, que é referente ao alcance dos organismos também. Em potencial de desenvolvimento. E a endurabilidade, já que o stand tem uma alta resistência física, tanto em sua forma humanoide quanto os organismos. E o próximo stand se chama Panic! At the Disco, que é uma referência à banda de mesmo nome. E a sua habilidade é de ter diversas habilidades dependendo da música em que o usuário estiver ouvindo, tendo uma gama infinita de possibilidades. Cada música tem uma habilidade fixa, a qual o usuário não tem conhecimento prévio. Logo, ele só consegue descobrir o que cada música faz se ele realmente ouvir a música e testar junto do stand. E apenas uma música pode ser usada por vez. E caso o usuário tente ouvir duas músicas ao mesmo tempo, apenas a que estiver tocando mais alto será transmitida como uma habilidade. E depois que uma música acabar, o usuário só pode usar ela novamente depois de 10 horas. Apesar de parecer um stand extremamente poderoso, em um primeiro momento ele é extremamente fraco, visto que não se sabe qual poder você vai tirar de uma música. Então você pode simplesmente começar a ouvir uma música que só faz as suas unhas crescerem mais rápido ou que faz a pele dos seus inimigos ficar verde. Então a gama infinita tem algumas limitações. Os seus status são todos C, visto que ele é idêntico a um ser humano normal, exceto seu potencial de desenvolvimento, que é infinito, já que tem uma gama infinita de possibilidades, uma vez que existe uma quantidade infinita de músicas. E o próximo stand é o Bad Liar, referência à música de mesmo nome da banda Imagine Dragons. E o stand tem a habilidade de conseguir toda e qualquer informação sobre uma pessoa a partir de contato visual, visto que o stand forma uma espécie de código binário dentro do olho da pessoa, o qual o usuário pode ler facilmente. Porém, o stand só consegue essa informação com contato visual direto. Logo, se a pessoa estiver usando qualquer coisa que cubra os olhos, ou tiver alguma condição que torne a córnea ou o cristalino do olho opaco, não funciona. Então, por exemplo, se a pessoa tiver catarata, vai ser impossível de ler informação no olho dela, ou caso a pessoa seja cega também. O único status do stand não nulo é precisão, que tem um A, visto que ele consegue discernir qualquer informação muito facilmente. E o próximo stand é o Smooth Criminal, referência à música de mesmo nome do artista Michael Jackson. E a habilidade do stand consiste em anular todos os sentidos do seu alvo em relação a toda a existência do stand user, com exceção da visão. Ele também pode se teleportar pelas sombras caso ninguém esteja olhando para ele. O stand possui bem alcance, visto que é a distância em que o usuário pode estar de seu alvo para que o efeito ainda ocorra, e bem durabilidade, já que o stand em sua forma física possui algum tipo de resistência, porém nada demais. E o próximo stand é o Feel Like a Monster, referência à música do Skillet. E bom, esse stand é provavelmente o stand mais parte 3 que eu criei nessa lista, já que o poder dele é simplesmente ser um lagarto de 5 metros de comprimento, 3 de altura e 4 de largura. Então o poder dele é só ser grande pra caramba. Os seus status são A em força, eu acho que eu nem preciso muito explicar. Sem velocidade, visto que por ser grande ele tem a velocidade um pouco defasada. Bem precisão, já que o stand consegue discriminar perfeitamente os alvos, porém não consegue fazer tarefas extremamente precisas. Sem alcance, que dá aproximadamente 17 metros. Em potencial de desenvolvimento e a endurabilidade, visto que ele é extremamente resistente. E o próximo stand é o Beat It, referência à música de mesmo nome do cantor Michael Jackson. E a sua habilidade consiste em ter uma trava cilíndrica na sua mão esquerda que suga o stand inimigo pelo braço direito. Além disso, o stand também possui uma faca em sua mão direita que ele pode usar para causar danos ainda maiores em seus ataques. Caso o oponente não tenha um stand com uma forma física humanoide, o stand irá então se travar ao braço do próprio usuário. Os seus status são A em força, já que o stand é extremamente mais forte do que um ser humano comum e
a faca aumenta ainda mais o seu dano. Bem velocidade, visto que ele é mais rápido do que um ser humano comum. Bem precisão, já que o stand não precisa de precisão em seus ataques, porque ele força um combate a curta distância. Sem alcance, que é referente à distância em que o alvo pode estar do stand para que ele seja sugado pela trava. Em potencial de desenvolvimento e a endurabilidade. E o próximo stand é o Chainsmokers, referência à banda de mesmo nome. E o poder desse stand é controlar a quantidade, concentração e até produzir gases independente das condições ambientes, sendo capaz de gerar metal em estado gasoso à temperatura ambiente. Ele também tem a habilidade de fazer uma lente de gás que permite com que pessoas comuns vejam gases naturais e até gases produzidos pelo stand, além de também permitir que pessoas comuns possam ver stands. Tanto os gases quanto a lente permanecem independente da distância em que o stand estiver do local em que eles foram feitos, e eles apenas vão se dissipar quando o stand for completamente destruído. Os status deles são em força, já que o stand em si não possui nenhuma força física, bem velocidade, que é o tempo para se fazer a reação de transformar as coisas em gás, a imprecisão, já que ele pode discernir completamente objetos e gases diferentes, em alcance, visto que o stand precisa estar encostando nos objetos para transformá-los em gases e ele não pode se distanciar a mais de 1 metro de seu usuário, nulo em potencial de desenvolvimento e em durabilidade, visto que o stand não possui resistência nenhuma a dano. E por fim, o último stand, que nele eu quero fazer algo especial, pois esse, apesar de ser o último stand desse vídeo, foi o primeiro stand que eu criei, e baseado nisso, eu decidi desenhar ele eu mesmo. Assim, tá ruim. Está ruim, mas tenho conhecimento de que eu não sei desenhar. Só que esse stand, por ter sido o meu primeiro, eu senti inspiração e eu acabei conseguindo fazer isso, que tá até melhor do que eu achava, mas bom. O stand se chama Burning Rage, referência à banda brasileira de mesmo nome. E a sua habilidade se baseia no fato de que a cor preta presente no stand pode se mover por ele. E caso ela seja atingida por um ataque, ela vai absorver todo o dano causado sem refletir no usuário e transforma esse dano em uma energia que o stand gasta para ficar mais forte e veloz, porém reduzindo a sua durabilidade e precisão. A cada golpe que o stand consegue absorver, essa energia vai se acumulando, porém com o tempo e com o stand golpeando o inimigo, essa energia vai se perdendo. Com o tempo e com a quantidade de golpes, a cor preta vai ficando cada vez mais clara até que ela se torna totalmente branca, o que significa que ela não poderá mais absorver dano e agora todo o dano causado ao stand será transferido diretamente para o usuário. Outra maneira de aumentar essa energia é se baseando diretamente nas emoções do usuário, já que caso o usuário esteja com raiva, essa energia vai começar a se acumular naturalmente, porém o contrário também vale. Então caso essa energia se acumule muito, o usuário vai começar a sentir raiva e vai começar a perder o controle de si mesmo. O stand também possui a habilidade secundária Red Sun, que consegue converter essa energia em calor, podendo chegar até 200 graus Celsius sem afetar o seu usuário. Os status do stand são sem força e velocidade, já que normalmente ele possui esses status iguais a de um ser humano comum, bem precisão, que se refere mais à precisão dos pontos de conseguir ficar no local exato onde o stand vai ser atacado. Infinita em durabilidade, já que se o stand nunca parar de atacar, a cor preta sempre vai se manter absorvendo dano. Bem potencial de desenvolvimento e bem alcance, que é o equivalente a 5 metros. Muito obrigado pela atenção. Novamente, por favor, assista o vídeo do João daquele canal lá. A inspiração desse vídeo veio totalmente daquele vídeo. E é isso. Falou!